Tá uma confusão o julgamento do Núcleo 2 que está acontecendo lá na primeira turma, tá? Lembra, a gente fez um vídeo há poucos dias atrás, quando o Alexandre de Moraes negou que o Felipe Martins, né, que o advogado do Felipe Martins, o Jeffrey Schichini, usasse uma slides para fazer alegações finais, né? E eu falei para vocês que era um absurdo, porque, de fato, a alegação final é direito da vítima, a ampla defesa garante que ela pode usar qualquer meio de prova para tentar fazer o seu caso, para tentar provar a inocência do seu cliente, né? É direito da defesa fazer isso. Muito embora, infelizmente, ninguém tenha dúvida que esse julgamento é um julgamento político e que o resultado já está definido, já todo mundo sabe, né? Mas, de qualquer forma, o Jeffrey Schichini fez uma apresentação que a gente mostrou aqui, alguns slides dela, que mostrava que o Flávio Dino é suspeito nesse caso, ele já tinha predisposição contra o Bolsonaro e contra pessoas na administração do Bolsonaro, o que certamente deveria impedi-lo de atuar nesse julgamento, né? Mas depois a gente teve a informação de que o Moraes liberou os slides do Felipe Martins. Será que liberou mesmo? A gente vai ver que não liberou coisa nenhuma aqui. Isso aqui é o Poder 360 tentando livrar a cara do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não liberou os slides de forma alguma. Mas não foi só essa confusão não, tá? Aqui, ó, o Jeffrey Schichini foi retirado do tribunal por um policial após ordem do Flávio Dino. Flávio Dino mandou ele sair da tribuna lá, né? O Flávio Dino, nesse momento, é o presidente da primeira turma. Então, embora o Alexandre de Moraes seja o relator do processo, quem preside o julgamento é o Flávio Dino, né? E parece que o Jeffrey Schichini suscitou uma questão de ordem e daí o Flávio Dino mandou tirar ele da tribuna, o que é um absurdo mais uma vez, é mais um caso de cerceamento de defesa, né? A defesa do Felipe Martins está sendo cerceada, mais um absurdo, nós vamos ver isso aqui, a coisa está acontecendo ainda nesse momento e além disso a gente tem mais uma informação que foi dita pelo Schichini aqui, que segundo ele diz, o Felipe Martins tem prova de que o Mauro Cid, ele é quem criou a minuta, né? Você lembra que o Mauro Cid teria dito que foi o Felipe Martins que levou a minuta do golpe, na reunião e coisa e tal? Tudo isso é uma besteira, porque como eu já falei para vocês, uma mera minuta, uma mera cogitação de alguma coisa, isso não é crime. Mas, enfim, a acusação que consta contra eles é que o Felipe Martins teria redigido essa minuta. E o que o Jeffrey Schichini está dizendo é que existe uma prova, e eles estão falando em prova, e de que foi o Mauro Cid que escreveu a minuta, porque eles encontraram a minuta no celular do Mauro Cid entre os documentos que foram apresentados ali, né? Vamos ver esses assuntos aqui. De novo, o julgamento está acontecendo ainda, pode ter mais coisa sobre isso, tá? Se tiver mais coisa, a gente faz mais vídeo. Mas isso aqui já é um monte de assunto para a gente falar desse julgamento do Felipe Martins. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, começa com o Poder 360 passando pano para o Alexandre de Moraes, né? A gente já explicou que é um absurdo ele ter proibido os slides que o Schichini queria apresentar. Ah, mas segundo Alexandre de Moraes isso não é a prova que estava nos autos. Ah, mas segundo Alexandre de Moraes isso não é pertinente ao caso. Ah, mas a linha argumentativa está duvidosa. Nada disso justifica você cercear a ampla defesa, né? A ampla defesa é um requisito importante de um julgamento, né? E a gente viu os slides aqui, eu já mostrei no outro vídeo aqui, eram basicamente slides criticando a isenção do Flávio Dino, mostrando opiniões do Flávio Dino sobre o Bolsonaro e sobre a equipe do Bolsonaro, inclusive sobre o Felipe Martins, o que torna o Flávio Dino suspeito nesse caso. Então, assim, havia uma lógica argumentativa ali no slide do Jeffrey Schichini, né? Havia essa lógica no final das contas. Um absurdo o Alexandre de Moraes ter proibido isso. Pior ainda, é o Poder 360 falando aqui, olha só, Moraes libera slide de Felipe Martins após veto inicial no STF. Não liberou nada aqui. Ó. O ministro autorizou novo material enviado pela defesa. Ou seja, aqueles slides que o Jeffrey Schichini, que o Felipe Martins queriam fazer com a sua defesa, esses slides não foram permitidos. Foram permitidos outros slides que tiveram que certamente tirar a parte do Flávio Dino, que era o que o Alexandre de Moraes estava encrencado, né? Que o Alexandre de Moraes não gostou, né? Agora, o que chamou muita atenção foi isso daqui, ó. O Felipe Martins diz ter prova de que Cid criou a minuta e tentou culpá-lo, né? O Jeffrey Schichini diz ter documento inédito que indicaria a participação de Cid e o plano para despistar a investigação. Então o que ele está dizendo aqui? Ó? A defesa de Felipe Martins sustenta que o tenente-coronel redigiu um documento que previu o golpe de Estado e depois, para tentar tirar o foco de si das investigações, apontou o ex-assessor internacional de Bolsonaro como autor da minuta encontrada pela Polícia Federal. Essa linha será apresentada hoje, terça-feira, ao STF, pelo Schichini. O advogado diz ter encontrado provas, um plano de golpe no celular do Mauro Cid, em meio a 78 terabytes de prova disponibilizados nos autos. Então, é uma coisa muito importante. Embora essa prova tenha sido citada só agora, ela já está nos autos, porque ela faz parte dos 78 terabytes de provas
que faziam parte dos autos, né? Você lembra, teve até uma crítica com relação a isso, não era humanamente possível o pessoal avaliar 78 terabytes de provas disponibilizadas no auto, mas de qualquer forma parece que a equipe do Jeffrey Schickini conseguiu pinçar essa suposta minuta do golpe ali dentro do caso. E os metadados do arquivo inédito sustenta comprovariam que um militar escreveu o documento, que seja, teria sido o próprio Mauro Cid que escreveu o documento. Então ele fala aqui, ó, nós temos documentos exclusivos inéditos a apresentar na corte amanhã. Bom, não são bem exclusivos, né? Porque se está nos 78 terabytes de dados, todo mundo tem acesso a isso. Mas quer dizer que são documentos que pela primeira vez estão sendo revelados, que estão sendo colocados como significativos nesse caso, né? Nós conseguimos acessar o celular do Mauro Cid e eu afirmo para vocês, o Mauro Cid, diferente do que todo mundo imaginava, ele queria o golpe. Ele criou uma minuta golpista e ele tentou convencer seus comandantes a dar um golpe de Estado. E tudo isso estava no celular dele e foi omitido até hoje. Mauro Cid apresentou essa minuta aos comandantes que não aderiram à sua vontade, diz o Schickini. Bom, aí eu não sei que tipo de prova que o Schickini tem de que o Mauro Cid tentou convencer os militares a fazer esse golpe, né? É uma minuta diferente, que foi omitida até agora, mas nós encontramos no celular do Mauro Cid. É um decreto do qual o Mauro Cid queria instalar no Brasil um tribunal constitucional militar. E ninguém aderiu à vontade dele. Mauro Cid criou uma falsa narrativa para se blindar. O Mauro Cid criou o Felipe Martins porque sabia que essa minuta dele poderia ser descoberta. E ele precisava achar um culpado para se defender. Então, segundo está alegando o advogado aqui, por que o Mauro Cid apontou para o Felipe Martins? Porque o Mauro Cid sabia que ele próprio tinha criado uma minuta golpista, ele próprio tinha tentado fazer o golpe e temia que a polícia chegasse nessa minuta golpista. Então, repara, o Mauro Cid diz que havia uma minuta golpista, que foi mostrada numa reunião e que teria sido apresentada pelo Felipe Martins, né? Só que, na verdade, a minuta tinha sido feita pelo próprio Mauro Cid. E o Mauro Cid que apresentou nessa reunião e ninguém aceitou, não colou essa minuta, ficou por isso mesmo. De qualquer forma, ele colocou essa história, por quê? Porque se amanhã um policial descobrisse a minuta no celular dele, né, essa minuta que ele próprio fez, ele poderia dizer, ah não, isso daí foi a minuta do Felipe Martins. Esse julgamento não é um julgamento jurídico, esse julgamento é um julgamento com cartas marcadas, é um julgamento político, que todo mundo já foi condenado de antemão, não tem dúvida nenhuma sobre qual vai ser o resultado dele. Mas quanto mais essas coisas ficam abertas para a população, mais escancara o absurdo do julgamento político que está acontecendo, né? E as coisas estão animadas aqui. O Jeffrey Schickini foi retirado do tribunal por policial após ordem do Dino, tá? Então tá aqui, ó, o Jeffrey Schickini foi retirado da... Aqui, ó. A Gazeta do Povo, o Jeffrey confirmou que foi retirado e acrescentou que o policial teria gritado a ele: senta, doutor, senta. Não houve contato físico, mas uma aproximação de cerca de meio metro do policial ao advogado. O presidente da primeira turma, que no caso é o Flávio Dino, mandou um policial me retirar da tribuna no momento em que eu exercia o meu direito de legítima defesa, após me ter sido negado o direito de suscitar uma questão de ordem. Um advogado foi expulso da tribuna por um policial aos gritos de ordem. É uma coisa absurda realmente, né? É uma coisa absurda. Todo esse processo é absurdo de qualquer forma, né? Mas isso daqui é realmente uma coisa que chama atenção. A OAB tem reclamado do autoritarismo do Alexandre de Moraes, do pessoal do STF, e infelizmente tudo indica vai ficar por isso mesmo, né? Veja, o processo ainda não era no momento da defesa do Felipe Martins, tá? Ainda não era o momento da arguição. Começou o processo, começou aqui com o promotor se pronunciando, né? Então primeiro sempre é o PGR que se pronuncia. Então o Goné começou fazendo aqui as alegações e coisa e tal, e ainda estava fazendo as alegações. O Alexandre de Moraes, como sempre, adotando a postura de ministro, de procurador, como ele sempre faz e coisa e tal. E aí, em determinado momento, o Schickini suscitou uma questão de ordem. Vamos ouvir o Schickini falar aqui nesse momento. Dia 18 de novembro, 6 de dezembro e 7 de dezembro. Porém, das alegações finais, houve uma inovação de datas e uma alteração fática. Por que isso é de extrema importância? O acusado se defende da denúncia e não das alegações finais. E não houve, tecnicamente, de forma formal, uma emendácio e um aditamento à denúncia. Hoje, nas alegações finais, isso inviabiliza o exercício efetivo da ampla defesa, até porque temos uma hora agora a analisar, inclusive, novas datas de imputação, que seriam 19 de dezembro, e dia 9 de dezembro, datas essas que não houve imputação da exordial acusatória. Agradeço. Entendeu o problema, né? Na alegação final do PGR, ele disse que o Felipe Martins estava
no Palácio do Alvorada em outras datas, além daquelas que constavam na denúncia. E aí agora ele tem o direito de defesa, né? Na verdade isso aqui não é ampla defesa, é o contraditório. O contraditório é que é mais um dos controles para você garantir o devido processo legal, que garante que cada vez que a acusação alegar alguma coisa, a defesa tem que ter o direito de se posicionar sobre isso. Né? Sempre a defesa é quem fala por último. Se a acusação está fazendo uma alegação, a defesa tem que ter direito de responder a isso. Então agora o Goné está alegando que o Felipe Martins estaria também nos dias tais e tais no Palácio do Alvorada, tem que ter direito de defesa, né? Doutor. Então, peço, inclusive, que, com a máxima vênia, seja considerada essa nulidade por essa violação, inovação acusatória de forma extemporânea. Ministro, da mesma forma, terceira questão de ordem, ministro Alexandre de Moraes. A segunda questão de ordem não é questão de ordem. A primeira, sim. Eu espero que a terceira seja questão de ordem e não preliminar, porque Vossa Excelência vai ter mais de 1 hora. E aí isso quebra a paridade mais de uma de eu armas. agradeço. Terei 2 mais horas. De uma, porque Vossa Excelência já está usando aqui. O senhor é muito gentil, questões que são preliminares e não questão certo. de ordem. Essa Nós temos uma questão de de ordem até agora. Tá. Temos uma questão de ordem. Fica como terceira questão de ordem. Questão de ordem. O ministro relator determinou que as defesas encaminhassem de forma prévia a uma análise do ministro relator os slides e as provas a serem mostradas em plenário. É uma questão de ordem, venho requerer a reconsideração de Vossa Excelência pelo seguinte motivo. Em especial, 2 dos slides são de extrema importância para essa defesa. Primeiro, uma fotografia, e não é uma questão preliminar, é uma questão de ordem, porque foi cerceado a defesa apresentar uma fotografia de extrema importância. Ao acusado Felipe Martins, a acusação imputa que ele teria, juntamente com um padre, ido visitar o presidente Bolsonaro a tratar de minuta golpista. Juntamos uma foto desse padre rezando com o presidente Bolsonaro. Essa foto, para nós, é de extrema importância porque demonstra as visitas do padre. Foi censurado a defesa a oportunidade de mostrar essa foto. Existe também um documento nos autos que é uma tese doutrinária posta em 2009 pelo professor Zanin. O professor Zanin, uma operação conhecida deste país, Zelote, criou uma tese defensiva e nós colocamos uma doutrina. E nunca se viu vedar a defesa apresentar uma doutrina em slide. Então, tem 2 slides que Vossa Excelência deseja que eu desejo que seja acrescentado. Muito porque claro, doutor. Diz respeito à imputação e uma tese doutrinária que foi retirada da defesa. Então, com o máximo respeito, está posto. Muito obrigado. Agradeço e peço deferimento dos pleitos. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, nós temos uma questão que Sua Excelência, com certeza, vai retomar na sustentação, que seria, na verdade, uma preliminar, e ele até possibilitou que o PGR fale em seguida sobre essa suposta alegada quebra da correlação. E nós temos, ministro relator, a temática relativa a esses 2 slides e o primeiro tema atinente a um pleito que foi feito. Vossa Excelência deseja se pronunciar agora? Presidente, em relação à primeira questão, será tratada no mérito, no voto. Em relação aos slides, absolutamente impertinentes. Se fossem importantes para a defesa, teria juntado aos autos e teria juntado nas alegações finais. Não para sustentação oral, que essa... Doutor, por favor. Doutor, por favor, não foi lhe concedida a palavra, certo? Por que o Chiquini tá puto aqui? Porque o Alexandre de Moraes dizendo, não, porque se fosse importante teria juntado nas alegações, não sei o que lá, sendo que, no final das contas, é aquilo que eu falo, é exatamente o controle da ampla defesa. A defesa tem o direito de usar qualquer coisa, não precisa juntar em nada essas coisas, né? E aí o Chiquini voltou para a coisa para falar, né? Para coisa de... Agora que é a confusão. Não, ficará fora dos autos. Pois não. Questão de ordem está indeferida. Vossa Excelência pode retornar ao seu lugar, Vossa Excelência terá a sustentação oral. Questão de ordem está indeferida, doutor. Doutor, por favor, retorne ao seu lugar, por favor. Vossa Excelência vai ter o seu tempo para formular as suas teses de defesa. Eu dei a ordem para o policial. Doutor, por favor, retorne ao seu lugar. Muito obrigado. Tem a palavra o Procurador-Geral da República. E aí continua o julgamento aqui. Por enquanto é só o PGR falando, não tem nada ainda da defesa e coisa e tal. A gente já está aqui, já é outra pessoa falando. Eu acho que é um advogado de algum dos outros réus, ainda não é o Chiquini falando, mas isso teria sido justamente a colocação do Chiquini, que ele acabou sendo expulso por isso daí. Acho um absurdo.
Mas o que esperar a mais nesse processo? Esse processo todo é absurdo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.